Amados, o pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor a tratar sobre pecado mortal e pecado imperdoável. Está escrito na Bíblia, pelo nosso Senhor Jesus, foi divulgado. Por Ele foi registrado, e essa igreja tem que trabalhar a perspectiva disso, tendo em vista que Ele é o reino de nossa consciência, de nossa fé, como também de todo esse ministério. Ele é o governo de nossas almas. Então entendemos e compreendemos que rejeitar falar sobre o pecado é mais ou menos como ferir a integridade disso, da obra dele e do que ele veio fazer aqui. O pastor, eu vou falar sobre consciência e consciência intencional disso, do pecado, e um outro lado também do que diz respeito ao pecado imperdoável, falar da hostilidade deliberada, porque são dois fatores que estão divididos na tua Bíblia e que talvez você lendo, você não percebe, mas estudando você vai chegar na conclusão disso, de alguns fatores importantes que o pastor eu vou aqui na verdade relatar a vocês. Mas antes de começar a entrar no mérito do texto que eu li, do que Jesus disse, quando afrontado pelos rivais, eu queria deixar uma coisa clara aos amados irmãos, que compreender o amor de Deus e a misericórdia dele, ou a extensão disso, ou como isso funciona nos nossos dias, é privilégio para poucos, tá? Porque a gente vive, hoje infelizmente, a realidade da igreja em si, uma decadência completa, de ensino, de interpretações, de introduções, de diversos temas que a gente entende pela Bíblia que são importantes para salvar um homem, ou para que Deus realmente intervenha em algum assunto que coloca o homem em risco, tá? São imposições que a gente chama de princípio administrativo, tá? Da graça e da misericórdia, que Deus definiu ao homem para participar, que ele tem que cumprir, como tem que entender isso, e quando fizer, fazer por fé, não por obrigação, nem por dever. Mas voltando para a questão, hoje se deturpa muito a forma de pregar-se contra o pecado, porque alguns, quando falam a palavra pecado, ele já entra em transe, porque está em dívida e sabe disso. E a forma como ele tem de receber essa informação, por exemplo, hoje desse culto, é que essa pregação vai ser inteiramente dedicada a afrontar, a desrespeitar e a discriminar, como marginalizar pessoas. E a primeira coisa importante que eu tenho que falar para você, dentro da graça e da misericórdia, por que a palavra pecado, a discriminação e a significação disso está na Bíblia? A palavra pecado está no cenário do debate do Evangelho, porque a razão pela qual Cristo precisou vir a este mundo e se encarnar numa missão. Se você tira o pecado da expressão ou da posição importante que é a razão messiânica, fica um espaço vazio de compreensão e entendimento do que ele veio fazer aqui. Os interesses que estão por detrás disso são inúmeros. Eu não vou entrar no mérito aqui para não sair do meu foco com você hoje. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro aos amados irmãos aqui nessa noite é que vocês não podem, eu falo em geral, entender que porque Deus está entrando no mérito daquilo que a gente peca ou erra, que Ele está querendo uma afronta ou travar uma batalha de afronta e desmoralidade contra nós. E o propósito não é esse. O que o Evangelho me diz é outra coisa. Se Deus tivesse por princípio, quando fala do pecado, desacatar você, me desacatar, desmoralizar e rebaixar a importância do homem, era muito simples. Ele já mandava matar. Porque ele fez isso pelo dilúvio e deixou claro que não solucionou o problema da corrupção desse mundo. Em tom provocativo, ele deixa claro que algo tinha que ser feito, que a solução para a corrupção não era exterminar a raça, mas era enviar o Salvador. Então, o propósito de Deus entrar no mérito do pecado, daquilo que a gente erra ou transgride,
e eu vou explicar isso também, é valorizar a obra do Filho dele. É supervalorizar aquilo que aconteceu no Calvário, que liga toda a raça humana, porque toda ela é carente da justiça que está lá, tá? Então, quando se fala até do pecado, Deus, ele ama e ele quer salvar. Ele não quer condenar, porque o Filho representa exatamente a ordenação disso, a proposta disso, a chamada disso para a gente como nós que precisa da graça e da misericórdia por uma remissão ou até uma redenção. Claro? Agora, eu entro dentro de uma igreja que me certifica que não vai entrar no mérito da questão daquilo que eu sou a nível de pecado, daquilo que eu transgrido. A pergunta que eu te faço é: se nós viemos fazer o que aqui? Se é a razão principal pela qual Jesus veio. E esses dias, deixa eu até pegar aqui para vocês aqui uma coisa, me mandaram uma matéria de um filho de pastor americano. Quem mandou para mim foi um irmão aqui da nossa igreja, né? Eu agradeço sempre vocês pelas matérias que vocês enviam para nós, amém? E ele, como filho de pastor, chegou na maturidade e também na conclusão de que Deus não existe, e de tudo aquilo que ele tinha ouvido do pai dele e da família dele não prestou para ele ter fé. E uma das razões que ele coloca aqui em destaque do motivo pelo qual ele chegou à conclusão de que Deus não existe, é que ele começou a ter questões e dúvidas sobre isso. Se Deus é todo amor e todo poderoso, por que há tanta maldade no mundo? Ele não pode fazer nada sobre isso? Ele escolhe não fazer? A maldade no mundo é um resultado de seu desejo de nos dar liberdade? Se Deus é amor, por que ele manda as pessoas para o inferno? Mas a parte mais que eu vou usar com você é que para Deus provar, né, ao homem que ele tem a liberdade, o homem precisa praticar maldade. Eu chego na conclusão que esse indivíduo prova para mim que a igreja dele nunca pregou para ele, ou então ele nunca fez questão de ler a Bíblia, por inúmeros fatores. A primeira coisa que eu quero aqui deixar claro aos amados irmãos é o que está em Marcos 3:28. Eu só vou reforçar essa leitura num outro escrito, quando Jesus deixa claro sobre a questão do pecado e o seu messianismo, amém? Todo pecado pode ser perdoado, porque a missão dele é essa, mas há um pecado que ele diz que não tem perdão. Daqui a pouco eu vou falar qual é. Mas vamos entrar aqui na questão da descrição do que seria pecado para as Escrituras. A palavra pecado na teologia escreve transgressão, ofensa, queda e violação, tá? É a tradução mais literal disso, ok? Mas quando Deus entra no mérito daquilo que o homem peca ou transgride, isso não tem conexão com a sua liberdade. Ou seja, o pecado não existe porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Toda a Escritura Sagrada, ela é a favor disso, de que o poder e o direito que Deus concedeu ao homem não explica pecado, não resulta pecado, porque liberdade é liberdade, pecado é pecado. Há mais sobre isso que o pastor eu quero registrar com vocês aqui. Deus, ele tem liberdade autêntica, diríamos assim. E por ter feito o homem segundo a sua semelhança, que não é em imagem, mas em certos atributos, tá? Não é imagem, porque Deus não tem corpo. Mas quando a Bíblia diz que ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, a Bíblia está querendo dizer que segundo certos atributos, ou parte de atributos divinos, o homem já tem embutido em si coisas que Deus também é. E uma delas é a liberdade. Mas a liberdade que Deus tem não peca. E o que deixa claro? Que Deus, quando fez o homem e deu a ele liberdade, não fez o homem para pecar. Então a liberdade
ela é desconexa do pecado. A liberdade não é culpada, e nem Deus também é, porque o pecado entrou na história da raça humana. Se vocês querem encontrar um culpado disso, ou a origem disso, é o homem, porque as escrituras deixam claro que o homem foi inteiramente trabalhado por Deus e qualificado moralmente para não pecar. Mas se ele decidiu, isso é um problema dele. Querer colocar isso na conta de Deus, esse idiota aqui, se ele estivesse na minha igreja, você pode ter certeza, eu ia fazer barba e bigode nesse cara. Porque aonde existe a possibilidade bíblica, né, escriturária, uma vírgula, um acento, que fique provado que Deus foi criado, aliás, melhor dizendo, que o homem foi criado por Deus para este fim, para o fracasso, para a corrupção, para a maldade. Isso não é bíblico. Agora, se a corrupção está instalada nesse mundo, se o pecado está entre nós e há uma origem disso, o culpado não é Deus e nem a liberdade também concedida. A liberdade está na essência do homem, na natureza dele, por vontade divina. Deus quer que o homem tenha essa liberdade, como foi concedido a Adão. Então usufrua, porque se o pecado estiver ali e você aqui, e você não aceitar isso, ele não tem força nenhuma sobre você. Ele só vai fazer parte da tua vida e da tua história, ou vai ter poderes sobre a tua vida, se você aceitar. Assim é entendido até o diabo e os anjos que com ele caíram. É uma influência, existe uma hierarquia, há uma potestade, há principados, mas todo este poder que foi jogado aqui neste mundo depois que pecou, todo ele não fere a integridade disso, do homem escolher, do homem poder, do homem decidir. Está garantido pela Escritura. Ele pode te ofertar e você pode rejeitar. Ele pode te ofertar como fez com Adão, o protótipo, e você pode aceitar. Mas nada a nível de ofensa, transgressão ou queda ou violação com Deus acontece por naturalidade, tá? Há uma marca na nossa natureza, mas também há liberdade, caramba. Não quer dizer que o pecado entrou no mundo e passou para todos, que agora só o culpado é Adão. Não, todos são culpados, porque da mesma forma como ele, se decidiram a isso. A única diferença é que a universalidade do pecado vem dele, mas a culpa está sobre todos nós. Mas se você quiser realmente discutir culpa, ou de quem isso vem, não é da parte de Deus e nem da liberdade que ele concedeu. O entendimento é que o homem precisa ser como Deus é, em certas partes, e uma delas tendo poder e direito de escolha, assim como foi determinado em Cristo que um homem se salve, escolhendo, se decidindo por ele, o reconhecendo como único Senhor e Salvador de sua vida, pela pregação, pelo conhecimento da palavra, pela consciência formada. Ninguém chega a uma salvação com Cristo se não estiver confirmado dentro dele que ele crê, que ele aceita, que ele concorda, que é isso mesmo. Ninguém se salva, até no Evangelho, por influência, por discurso elaborado. A pregação é o poder de Deus, mas a decisão é sua. Cabe ao homem decidir o caminho que ele quer viver. Cabe ao homem decidir o que ele quer ser, e o futuro da sua vida depende disso. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se na carne, intuição, ele colhe corrupção. Se no espírito, submissão, vida eterna.
Ou seja, há um culpado, e esse culpado somos nós, é o que a Bíblia fala. Deu errado, o culpado é você. Não é o diabo nem Adão. Somos nós. Agora eu quero ver caráter suficiente aqui para pessoas que estão aqui nessa noite admitir a sua parte, pô. E chegar na conclusão. Eu tenho a minha parte, e ela é bem grande. E eu não vou terceirizar esse negócio de querer sair por aí dizendo que houve colaboradores na minha queda, na minha transgressão, no meu pecado. Inclusive Deus, que me deu liberdade demais, porque eu preferia viver dentro de uma prisão, porque dentro de uma prisão, trancado lá dentro, eu não teria feito tanta besteira assim. E aí começa o delírio, tá? Isso é delírio. Deus fez o homem perfeito, mas não para isso. Se o pecado não tem conexão com liberdade, pastor, com a liberdade que Deus concedeu, o pecado tem conexão com o quê? Com a soberania de Deus. A palavra pecado entra na história humana porque Deus é soberano e Ele não aceita ser intervido. Ele não aceita ser desrespeitado. O homem é o segundo na liberdade, mas Deus é o primeiro. Ele formou as coisas e determinou que as coisas precisam ser como Ele quer. E o pecado, a transgressão, a ofensa, a violação, nas Escrituras, a fonte desse pecado é o desrespeito da soberania de Deus, ou daquilo que Ele determinou e permitiu. Há limites para a escolha, há limites para esse poder e direito humano. Porque a partir do momento que ele começar a quebrar regras, leis e mandamentos que Deus definiu na criação, a partir do momento que Deus entender que a soberania dele está sendo violada para garantir a você uma vida acima dos limites, a causa disso já é pecado. Então, se nós formos interpretar isso de uma forma correta, a causa do pecado é querer a soberania. O motivo do pecado é você querer assumir o lugar dele. O motivo do nosso pecado é isso, não querer prestar contas àquele que criou, ou àquele que ordenou, e passar a assumir a frente da sua vida, passar a assumir a frente de tudo, como se você fosse um semideus. E nem lá no STF tem semideus, tá? Que é um bando de tio Patinhas ali. Sinceramente, senhores, semideus não existe. Soberania para homens, isso é teoria. O que existe é interesses, o que existe são paixões, o que existe são usurpações, obstinação, corrupção, usurpação deliberada. Aí sim, soberania, Deus jamais permitirá que o homem tenha o poder dele. Então come dessa porcaria de fruta aí, ó Adão e Eva. Come, e Eva foi a primeira que comeu, não querendo afetar o feminismo aqui. Entendeu? Come essa porcaria porque vocês vão ter o quê? Sexo livre? Não. Drogas? Não. Dinheiro? Não. A independência. Você quer entender a origem do pecado? O preço foi a independência, foi a autonomia. Estou perfeito? Você acha que você tem autonomia? Você acha? Então usufrua desse teu pensamento como esse idiota que pensa, que para se sentir autônomo e livre dos escritos e ter a paz na sua consciência. O preço disso é dizer que Deus não existe. Então usufrua enquanto você pode ainda, porque uma hora você vai chegar no ponto final da tua vida, e lá naquele ponto final onde todos nós vamos chegar um dia, você vai descobrir a tua miséria, descarado. Daí você vai ver que você não manda nada. Quando essa carne que está no teu corpo aí
começar a ser comida por bichos. Quando o que é orgânico, físico e material se decompor e você virar uma ossada que ninguém mais lembra dela, jogada em algum cemitério da vida, com alguns dizeres, ao ter respeito, aí você vai entender o significado de soberania. Não confunda poder e liberdade com soberania. E nós estamos num mundo que está ultrapassando isso, os limites do saber, do conhecer, do poder escolher. O homem perdeu completamente noção das coisas, para não falar o pudor delas. Não lembrou de onde ele saiu e não está refletindo para onde ele vai. E nós estamos diante de uma guerra que não dá para parar, porque é um monte de demente querendo disputar lugar e não tendo preocupação com quantos vão morrer. A psicologia, a sociologia ou qualquer tipo de sistema político olha para tudo isso e se vê desesperado porque não há cura para ferramentas humanas. Isso não tem cura, o que vocês estão vendo aí. A animalidade humana. E a explicação teológica disso é: o homem é orgulhoso demais. A definição não é o pecado que tem que ser explicado, é o ser humano. Não é o pecado. É isso. Por que você não rejeita? Por que você não nega? Por que você não é bom? Por que você não confessa? Por que você não se arrepende? Não é a explicação sobre o que seria pecado, ser ou não ser. Eis a questão. Isso é coisa de deixar. E mais alguma coisa que saiu de lá de Roma e você já sabe muito bem. Eu não vou entrar na filosofia, mas é coisa de pensamento de pederasta. Ficar discutindo isso, ser ou não ser, eis a questão. Viram? Está tudo muito explicado. O ser humano recebeu a vida e as obrigações dela da parte de Deus, ele não sabe controlar. Agora, se vocês querem dar ética e sofisticação para isso que está corrompido, fique à vontade. Eu prefiro me resguardar nisso, de que há uma solução para o pecado que não está na ciência. Há uma solução para o homem de hoje que não está na racionalidade, mas num poder acima do simples existir, entendeu? Só aquele que criou pode resgatar agora. Ao homem cabe a escolha, mas o resgate só pelo poder divino. Porque nós temos pregado a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para pessoas assim, enquadradas naquele termo. Não interfira no meu direito. Mas que direito? Tem o direito civil, tem o direito político, tem o direito humano, mas é a soberania teológica. Como Deus assiste tudo isso. O direito dele, como Criador, não está em discussão isso aí também? Então vai lá, pega a faca, corta, vira mulher, é assim? Pode rir, João, você eu deixo. Vai lá, corta, vira menininha. Ou então pega o super bonder e vira homem do dia para a noite. Entendeu? Cola lá um cabo de vassoura, tá tudo certo. Só para fazer enchimento e tudo vai chamar de machão. Que lindo, maravilhoso. É o mundo que eu queria viver. O rabo abanando o cachorro, é tremendo isso daí. E todo mundo quer dizer, não, isso é normal, isso é uma outra era, isso é um outro mundo, isso não sei o quê. E pregando essa ficção. Mas a origem diz o contrário.
O homem não foi feito para desrespeitar a soberania de Deus e as determinações dele de como as coisas devem ser ou como elas foram criadas. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui? Pecado é isso. Tá? Pecado não explica a religião. Pecado explica a quebra de soberania. Tem religião que não aceita falar sobre o pecado, não te disse? Mas não se preocupe, porque o tema não é para a religião. O tema é para a teologia e bíblica. Então há transgressão, há ofensa, há pecado, há violação. E eu não consigo identificar em mim, sério, eu não consigo enxergar que eu sou um pecador. Sério? Então faça um bom exame oculista, tá? E uma certa regressão. Lembre do seu passado e das coisas que ficaram lá para trás, e você vai lembrar de um monte de coisa aí, baseado nos preceitos da lei da normalidade que Deus definiu na criação. Você vai entender um monte de coisa que você fez errada com a sua vida. Prostituição, adultério, necromância, espiritismo, idolatria, mentira, ganância, assassinato, desrespeito ao próximo, tomar o nome de Deus em vão, e tantas outras coisas que estão na legislação da fé e que Deus entende. É quebra de soberania. Você dá uma imagem para Deus é quebra de soberania. Você pôr a mão num morto para tentar ver se ele fala com você da morte, isso é quebra de soberania, necromância. Né? Querer chamar a alma, invocar a alma de um morto. E tantas outras coisas que nós poderíamos tratar biblicamente falando. Amém, Jesus? Mas a vinda do Filho dele aqui nessa terra deixa claro o que para nós? É a minha missão, a missão de Cristo, certificar a todo homem que qualquer pecado ele pode perdoar, e a qualquer pecador ele pode transformar. Isso não é ciência, isso é redenção. Isso não é ciência educativa, sociológica, isso é redenção. É o poder de Deus manifesto sobre aquele que precisa, sobre aquele que necessita de libertação, de cura, de sair da maldade, de abandonar a maldade. É a aceitação unida com o poder de Deus. Eu quero, eu preciso, e Deus lhe concede. Jesus veio para esta missão para garantir a qualquer pecador a escápula, a saída, a cura, a libertação para qualquer coisa que Deus condena ou que Deus não aceita. Por isso ofertou um filho, permitiu que ele fosse alvo da corrupção que estava aqui, que o matassem, para que ele fosse obra expiatória, para que a substituição dele nos desse essa esperança, ou essa porta aberta. Eu posso ter ajuda e socorro para isso. Eu não quero viver o mal, eu não aceito o mal, eu não aceito a maldade, eu não aceito ofender e transgredir este Deus, eu não concordo, não é o que eu quero, não é a vida que eu quero. E Jesus é essa porta que Deus abriu para esta sociedade e para esta humanidade usufruir deste benefício, a redenção, a libertação. Como disse o meu Senhor, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, Jesus cenáculo. Agora, o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja? Pegando um kit e uma cesta básica de vida convencional? Não. O propósito messiânico dele está aqui, e nós somos alvos desses atos inefáveis,
poderosos e gloriosos de Cristo. Nós estamos aqui para ser beneficiados por esse acontecimento maravilhoso, que é ver as escamas, as marcas, as feridas disso que a nossa história prega sobre nós, da queda, da maldade, da transgressão, da imundícia. Nós estamos aqui para que o evangelho dele se cumpra em nós, a nível de reconciliação, regeneração, transformação e libertação. É o evangelho que ele pregou: vinde, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Era esse evangelho que meu Senhor pregava, o da penitência, o da humilhação, porque se humilhando, se arrependendo e desejando e ansiando pela conversão e crendo nele, que ele é poderoso para transformar, esse evangelho se cumpre em nós. Como Paulo já dizia, né? A mensagem da cruz, que para nós é o poder de Deus.